Depois de você ter clareza que você tem que separar as suas 3 contas, conta pessoal, conta investimento e conta trade, a gente tem um grande problema para resolver. Infelizmente, a grande maioria das pessoas sofre com esse problema, mas muitas vezes nem sabe. Como assim, Antunes? A forma como a gente olha o mercado, a forma como a gente encara o mercado é o que determina como a gente vai tomar decisão naquele mercado. Infelizmente, a gente é forçado a ver o mercado de uma maneira. E essa maneira a gente carrega para sempre se você não entender que isso te prejudica. Como assim, André? Dá uma olhada nessa imagem aqui, tá? Essa imagem é uma imagem aí do jornal, de uma grande emissora, mostrando para a gente como foi a evolução do índice Bovespa, né? O índice de ações do Brasil, né? As principais ações do Brasil compõem aí o nosso índice da Bolsa de Valores, que é o índice Ibovespa. E aqui a gente vê que o mercado ele estava nos 122 mil, subiu até os 130 mil e caiu aí quase 10% nos 117 mil nessa imagem. Mas o que essa imagem traz para a gente? A princípio, olhando ela friamente, ela não traz nada. Porém, como você é acostumado, como você é forçado a ver sempre o mercado dessa forma, você acaba acreditando que esse gráfico é o mercado. Você acaba acreditando que esse gráfico representa tudo o que aconteceu no mercado. Que tudo o que aconteceu naqueles dias, naqueles meses, está representado aí. Essa é a forma que a gente foi forçado a enxergar o mercado, tá? Que é a forma mais simples de você enxergar o mercado, tá bom? Outra forma que a gente foi forçado a ver o mercado, na verdade, acostumado a ver o mercado, é, por exemplo, agora com o celular, você abre aí o seu aplicativo do seu banco, o seu aplicativo da sua corretora, e a primeira coisa que você se depara é com um gráfico, por exemplo, aí um gráfico de Petrobras, né? Como que foi a evolução aí da Petrobras. Essa é a forma que a gente é exposto ao mercado, é a forma que a gente olha ao mercado. Olhar o mercado assim não tem problema nenhum. O grande problema é o que isso representa para você internamente. Você olha para isso e você acha que isso é um mercado? Você olha para isso e você acha que tudo que aconteceu no mercado está aí dentro? Esse é o grande problema que a maioria das pessoas sofre. Mas, Antunes, que problema que isso gera? O problema que isso gera é que você para de focar no presente, você para de focar no que está acontecendo no momento e você começa a olhar só o passado. Você só olha o passado para tentar explicar o futuro. Esse é o primeiro grande problema que a forma como a gente foi forçado a olhar o mercado gera. E isso, para quem vai ser um trader, é um grande problema. Você perde a sua essência de negociador. Porque quando você está olhando o passado, você para de analisar o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, numa negociação de carro. Se está caro ou se está barato. Se você consegue espremer um pouco mais. Você perde a nossa essência. Lembra, a gente já nasce negociador. A gente já nasce trader. E quanto mais a gente desenvolve a nossa habilidade de negociar, mais resultado a gente tem. Por último, você passa a acreditar que a solução do problema está em analisar o passado. Está em estudar o passado. Você olha o gráfico e fala, como que eu cheguei nisso? Como eu poderia melhorar isso? Só olhando o passado. Porque as únicas informações que você tem ali são informações que já passaram. Não tem informações novas, informações que estão ali nascendo para você. A maior parte, 99,99% da informação que você tem é a informação do passado e você acaba querendo analisar isso para tomar a melhor decisão ou para chegar no melhor resultado. Mas eu vou te explicar isso com mais detalhe para realmente você ter clareza de mudança de mentalidade a respeito disso. Vou pegar aqui um gráfico aí do Covid-19, infelizmente o gráfico da pandemia, e te mostrar como a gente analisava a evolução da pandemia, como os jornais retratavam a evolução da pandemia e como olhar para trás pode te prejudicar muito em analisar qual é a coisa que vai acontecer em sequência. Existe uma coisa mais provável, mas será que é isso que vai acontecer? Isso é muito importante para você que vai se transformar em um trader. Vamos lá, a gente tem aqui um gráfico do Covid, tá? De 10 de março de 2020 a 10 de janeiro de 2021, e esse gráfico é representado pela média móvel de 14 dias de novos casos de Covid no estado de São Paulo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, uma curva muito ascendente, né, dos novos casos de Covid. Subiu. Agora deu uma boa queda aqui. Quem olha isso vai falar, vai acabar a pandemia. A pandemia, olhando a média dos últimos 14 dias, não teve mais caso. Então, a pandemia parou. Será? Aí
você está analisando o passado para concluir o que vai acontecer no futuro. Aí passa, na verdade, não teve uma diminuição dos casos. Por que não teve uma diminuição dos casos? Não foi a média que explica isso. Foi porque as pessoas, por exemplo, tiveram informação, está diminuindo, a média móvel está caindo, os casos estão sendo controlados e as pessoas começaram a se descuidar, começaram a sair mais para a rua, começaram a se expor mais ao vírus, consequentemente, a curva começou a aumentar novamente. Para quem analisa o passado, achou que a pandemia estava acabando. Para quem analisa os fatos reais que estão acontecendo naquele momento, vai perceber que, na verdade, a pandemia só estava começando a piorar. E aí, analisando aqui, você vai falar, não, tá? Caso acima de caso, não vai parar, vai para 20 mil casos, 100 mil casos, porque você está analisando que os casos só aumentam de forma abrupta, é uma loucura, né? Uma linha reta praticamente aqui, o aumento dos casos, né? E aí você vai falar, não, vai continuar subindo muito. Será? E aí o gráfico mostra que, na verdade, não continuou subindo. Teve uma grande recuperação aí da curva. Se você analisa o passado, você vai concluir, não, agora a pandemia está controlada, né? A gente estava com 10 mil, a gente caiu mais da metade, tá tudo surtindo efeito, tá tudo acontecendo. Aí vem a segunda onda, né? Uma nova variante aí do vírus e começa a subir tudo de novo. O que eu quero te mostrar com esses gráficos é que não é o passado que vai justificar o futuro. Não é analisar o passado que vai fazer você tomar a decisão certa, por exemplo, se vai aumentar ou diminuir aí os casos de Covid, se o preço vai subir ou se o preço vai cair. O que você tem que ficar esperto, o que você tem que ficar antenado é olhar a forma correta, é analisar o mercado da forma correta. E existe sim uma forma certa, uma forma correta de olhar o mercado. Como assim, Antunes? Primeiro, você foca no presente. Você foca no que está acontecendo no momento. O exemplo do Covid. Tivemos um lockdown. Tivemos ali uma proibição das pessoas saírem de casa. Agora sim vai diminuir. Não é porque vinha diminuindo. Vai diminuir porque agora teve uma ação que vai impactar o futuro. E aí você reage a essa ação. Sim, agora as pessoas não saindo de casa, não sendo mais expostas ao vírus, é o que vai fazer diminuir. Não só o que aconteceu no passado. Tá? Então você foca no presente, no que está acontecendo no momento. Você para de adivinhar. Você para de adivinhar o que vai acontecer e começa a perceber o lado mais forte do mercado naquele momento. Então, se a gente teve um lockdown, se a gente teve um bloqueio, o que é mais forte? As pessoas não estão se expondo, consequentemente vai ter uma diminuição do contágio, consequentemente, se a gente olhasse o Covid como um mercado, esse mercado tende aí a diminuir. Então você sabe que o lado mais forte é a diminuição da contaminação. Tá? Você começa a analisar que vai ter, por exemplo, um carnaval. Foi aprovado o teu carnaval, mesmo com boa parte da população não vacinada, o que vai acontecer? Vai aumentar o contágio das pessoas, mais exposição ao vírus, consequentemente vai acontecer mais casos. Qual que é o lado mais forte do mercado? O aumento de casos de Covid. E essa máxima você usa para tudo. Para qualquer mercado que você for operar, para qualquer mercado que você for negociar, você tem que olhar dessa forma. Você tem que focar no presente, para o que está acontecendo naquele momento. Você tem que parar de adivinhar e começar a analisar o lado mais forte do mercado naquele momento. E isso vai ficar muito claro para você, tá bom? O foco está no que acontece agora. O foco no que está acontecendo agora. Coloquei aqui uma imagem. Não sei se a maioria das pessoas que estão acostumadas a olhar esse gráfico, né, um gráfico aqui de candle ou um gráfico de vela, é o gráfico mais tradicional, né, o gráfico mais convencional, é o gráfico que as pessoas mais estão acostumadas a olhar o mercado. E o grande problema é que a maioria das pessoas está olhando esse gráfico, olhando essa imagem e buscando todas as respostas nessa mesma imagem, buscando todas as respostas nessa mesma ferramenta. Ela começa a analisar o passado, a variação do preço passado, para tentar justificar, para tentar adivinhar o que vai acontecer depois. Né? As pessoas ficam olhando aqui, ó, para o passado, né? Ficam olhando aí para o lado de trás do gráfico, para o lado passado do gráfico, ao invés de olhar o lado da frente. Ficam olhando o lado esquerdo do gráfico, ao invés de olhar o lado direito do gráfico. E isso é um grande problema. Por quê? Você não tem que analisar o passado. Você tem que focar no presente. Aí aqui tem uma grande pegadinha.
Você, por exemplo, que opera através de gráfico, através de candlestick, através do gráfico de vela, através da análise gráfica, análise técnica, por exemplo, você deve estar se perguntando, tá bom, Antunes, qual que é a mágica para analisar aqui o lado direito do gráfico? Como que eu analiso o que está acontecendo no momento? Essa é a pergunta que vem na cabeça de todas as pessoas. Aonde no gráfico eu acho essa informação? Presta atenção. As pessoas me perguntam, as pessoas me questionam. Antunes, tá bom, eu entendi o que você está falando. Eu não tenho que olhar o passado. Eu não tenho que tentar fazer uma conta aqui para descobrir o que vai acontecer no futuro. Eu tenho que analisar o presente. Eu tenho que reagir. Eu já entendi como eu faço isso no gráfico. Esse é o grande problema. Porque você foi condicionado, você foi forçado a achar que esse gráfico é o mercado. Que todas as informações do mercado estão nessa ferramenta. Infelizmente, não estão. A forma de você focar no que está acontecendo agora não está no gráfico. Você precisa de outras ferramentas. Você precisa ter acesso a mais informação para conseguir analisar o que está acontecendo no mercado. Os grandes participantes do mercado, os elefantes do mercado, olham ferramentas que você não olha. Eu olho ferramentas que você não foi acostumado a olhar. Eu olho ferramentas que talvez você nem saiba que existam. Mas são essas ferramentas que explicam o que está acontecendo agora. E eu tenho que te dizer uma coisa, são essas ferramentas que geram esse gráfico, que geram o passado do mercado. São as ferramentas que alimentam o gráfico. Por isso que a gente consegue estar um passo à frente, parar de analisar o que aconteceu e começar a analisar o que está acontecendo agora. Ou seja, para parar de analisar o que está acontecendo para trás e começar a analisar o que está acontecendo agora, você precisa ir além do gráfico. Eu estou aqui para te mostrar isso, tá bom? Deixa eu fazer um exercício aqui para você. Foco no presente e não no passado. Peguei aqui uma tabela do Brasileirão, Série A aí, a maioria das pessoas conhece futebol, é um assunto que é difundido, né? Paixão nacional, então é fácil da gente fazer um exercício, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, a classificação, os 3 primeiros. Então a gente tem em primeiro aí o Palmeiras, em segundo o Fluminense, em terceiro o Flamengo, tá? Aqui a gente tem algumas informações entre pontos, tá bom? Quais são os pontos que cada time tem, então 49 pontos na tabela, 41 pontos e 40. Quantos jogos? Todos jogaram 23 jogos. Quantas vitórias, quantos empates e quantas derrotas, tá? Mas o mais importante que eu quero aqui é você entender por que você tem que focar no presente e não no passado. Vamos dar um exemplo. Últimos jogos, tá? Os últimos jogos do Palmeiras, ele ganhou 4 jogos. Então é verde, 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 verde. O que você acha que vai acontecer? O que é mais provável de acontecer? O mais provável é que como o Palmeiras vem ganhando, ele vai ganhar. Será que ele vai ganhar? Aí começa o jogo, o Palmeiras sofre um pênalti contra, então tem um pênalti contra o Palmeiras nos primeiros 5 minutos. E ele toma um gol. E além disso, o goleiro é expulso. Você vai acreditar que o jogo vai ser ganho pelo Palmeiras porque você analisou o passado, que ele ganhou os jogos, ou pelo que está acontecendo agora? Como que você olha esse jogo depois dessa informação que eu te dei do presente? Sim, o Palmeiras era favorito, o Palmeiras vem ganhando, mas analisando aquele jogo, porque é esse jogo que você está analisando, você vai dizer se o Palmeiras vai ganhar ou não, baseado nos jogos que ele já ganhou, ou balizado no pênalti que aconteceu contra o Palmeiras, no gol que aconteceu contra o Palmeiras e no goleiro que foi expulso. Tá? Segundo exemplo, o Fluminense. Perdeu, vermelho, vermelho, e aí entrou numa fase boa, corrigiu os erros, verde e verde. Qual seria a sequência aqui? Você vai falar, cara, passou pela fase ruim, agora vai buscar o Palmeiras lá, vai ganhar todos os jogos. Será? É a mesma explicação. O que vai determinar se o Fluminense vai ganhar o próximo jogo ou não é a análise do jogo, não é a análise do passado. O passado pode ajudar, pode complementar a nossa análise, mas a definição, a decisão do que vai acontecer está em cima da análise do jogo acontecendo na hora. Último exemplo, Flamengo. Ganhou um jogo, perdeu. Então verde, vermelho, vermelho, vermelho. A sequência aqui seria Flamengo continuar perdendo. Por quê? Ele vem numa tendência de baixa. Vermelho, vermelho, vermelho. O natural seria o próximo ser vermelho. Será? A resposta você já sabe, eu estou insistindo aqui, que é muito importante você ter clareza nisso, que a resposta não está em analisar só os últimos jogos. Quando você analisa os últimos jogos, você analisa probabilidade. E o que a gente busca no mercado não é meio certo. A gente busca no mercado está certo. Então a gente não busca o que é provável. A gente busca o que está acontecendo. O que vai acontecer. Aí sim a gente vai ganhar ou perder dinheiro. Só ser mais provável não significa que aconteceu. E a gente busca o que aconteceu. A gente busca ser eficiente. E boa parte das estratégias, das formas de se operar, se baseiam em verde, 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 verde,
vermelho, vermelho, verde, 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 vermelho, vermelho, vermelho. Em analisar o passado e supor, em adivinhar o que está acontecendo no futuro. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que vocês não podem focar no passado. Vocês precisam focar no presente. O passado ele pode ser excluído? Não necessariamente. Ele pode ser uma ferramenta complementar, uma ferramenta de estudo. Mas a sua tomada de decisão é em cima do que está acontecendo no momento. O seu dinheiro que você vai colocar para fazer mais dinheiro não pode ser analisando os jogos passados. Você não pode analisar essa tabela, fechar o olho e colocar o dinheiro e comprar Palmeiras. E vender Flamengo. Você está correndo um grande risco de perder dinheiro. Ah, Antunes, mas é mais provável que eu ganhe dinheiro. Sim, se você quer contar com a sorte, contar com a probabilidade, o dinheiro é teu. Eu quero contar com a certeza. Eu quero contar com o que realmente está acontecendo e trazer vantagem para o meu lado. Quando você sai do passado e analisa o presente, você está com vantagem. Você está à frente de todas as pessoas que estão olhando o passado e agora você está do lado das pessoas que estão analisando o presente e tomando decisão em cima disso. Tendo flexibilidade de mudança de decisão. Por exemplo, o Palmeiras. A maioria das pessoas comprou o Palmeiras. Começou o jogo, você percebeu que teve um pênalti, teve uma expulsão, você pode vender Palmeiras. É muito mais provável que o Palmeiras vai perder aquele jogo. Tá? E aí você vai reagindo ao momento. Tá? E no mercado é igual. Você para de focar no passado, começa a focar no presente e o dinheiro vem junto. Tá? Dentro disso, existe um conceito muito importante que são as fases do trader. Quais são as fases que o trader passa? A primeira fase que o trader passa é operar por dicas. Ele quer buscar. Qual que é agora? É verde ou vermelho? É Palmeiras ou é Flamengo? Ele busca dicas. Ele quer saber qual é o ativo que ele compra agora. Ele pergunta para um amigo, ele pergunta para o colega de trabalho, ele pergunta para o cara da corretora. É o caçador de diquinha. Normalmente, o cara que tem um dinheiro sobrando e vai colocar ele ali no investimento ou vai colocar para operar, ele já começa na diquinha. Isso é natural. Eu comecei assim. Qual ativo eu opero? Eu compro o índice ou compro o dólar? É normal. Depois, ele está buscando sempre a diquinha da vez. Então é aquele cara que sempre está no chat, tá nos grupos, tá no WhatsApp, tá no churrasco. E aí, o que você tá fazendo? Aí o cara ganhou dinheiro em Petrobras, ele vai lá comprar Petrobras atrasado e perde dinheiro. Ele vê que o amigo dele comprou no Nubank, ele compra no Nubank depois que o Nubank caiu porque o amigo dele ganhou dinheiro. Ele sempre tá analisando o resultado passado para achar que aquela diquinha ainda tá valendo, né? Ele pergunta, para onde a bolsa vai? Ele sempre tá buscando dica. Esse cara é 100% passageiro, é 100% passivo. Se esse cara tem resultado, ou se esse cara enxerga que ele pode ir além, que existe mais informação, que ele consegue extrair mais coisas do mercado, ele sai da fase de dica e vai para a segunda fase, quando ele começa a perguntar como fazer. Ele não quer mais a diquinha, porque o amigo dele perdeu dinheiro, não está mais na bolsa, ou o amigo dele ganhou muito dinheiro e não quer mais falar para ele, ele perde aquela diquinha dele, ou ele acha que aquela dica não funciona, ou ele acha que quer fazer mais coisas, que ele pode fazer mais dinheiro, que ele pode ir além daquelas dicas do amigo dele. E aí ele fala, como eu faço isso? E aí ele vem, qual é o seu método? Qual é o seu setup? Qual é a sua estratégia? Várias pessoas que sabem que eu sou de mercado, principalmente familiares aí, ou amigos da minha esposa, ou meus amigos que não conhecem tanto de mercado, eles vêm me perguntando assim, Antunes, qual que é teu método? Cara, qual que é a tua fórmula mágica? Cara, você me vende um robô? Você me vende um setup? As pessoas sempre me perguntam isso. Qual é o seu método? Qual é o seu setup? As pessoas querem saber como eu faço. É como se você vai na minha casa, come, na verdade, um bolo bom, e aí você vem perguntar pra minha esposa qual é a receita do bolo. Só te passar a receita do bolo, será que o bolo vai sair igual? Né? Será que tem a questão da diferença do forno, a diferença aí dos ingredientes, a forma de fazer, a forma de tirar o bolo e tal? Será que vai sair igual? Será que vai sair o mesmo resultado, melhor ou pior? Qual é a sua estratégia? Cara, como que você opera? Que indicador que você usa? Qual é a sua configuração? Você já testou essa estratégia? Ela funciona no passado? Quanto tempo de backtest você fez? 1 mês, 1 ano, 5 anos? É a fase que as pessoas buscam analisar todos os dados do mercado. Eles colocam todos os dados na mesa e começam a analisar o mercado, tentar caçar o que eu chamo de solução do problema. Eles acreditam que com todas essas informações do mercado, eles vão organizar essas informações, eles vão organizar o quebra-cabeça e pum, saiu a fábrica de dinheiro, saiu a solução. Aqui mora um grande problema, que é o círculo vicioso. É você chegar numa estratégia e ver que ela não funcionou como você queria, e aí você otimiza essa estratégia. Você muda uma variável ou outra, refaz todo o estudo dela, né, o que a gente chama de backtest, ver se aquela estratégia funcionou no passado, e cada vez mais você quer otimizar aquela estratégia, quer otimizar essa estratégia. Tem pessoas que infelizmente nem operam a estratégia, elas só ficam nessa fase, otimizando, 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 porque não tem confiança ainda na estratégia. E também tem pessoas que pegaram uma estratégia que se mostrou vencedora no passado, colocaram essa estratégia no mercado, ela deu resultado por algum período,
o mercado mudou e ela não sabe por que o mercado mudou, como o mercado mudou, o que mudou no mercado, e aí elas pegam essa mesma estratégia, voltam para o passado e tentam solucionar o problema. Eles tentam o que eu teria que mudar na estratégia para ela ter sido melhor nesse período de tempo. Só que essas pessoas ficam muito tempo nisso, gastam muito dinheiro, gastam muito tempo. Como gastam muito dinheiro? Compra novos cursos de novos métodos, compra novas estratégias, compra novos robôs, compram novos backtests e ficam nesse ciclo sem fim, tentando olhar para o passado e falar como que eu teria que fazer para ter dinheiro aqui. Quando o dinheiro daqui não está em analisar o passado, está em entender o que está acontecendo no mercado. Infelizmente, sozinho, poucas pessoas conseguem passar dessa fase. Nessa fase aqui, a maioria dos traders são perdedores, uma parte é empatador e uma pequena parte é ganhador porque tem uma estratégia boa. Tá? Mas a maioria aqui nem opera, fica na ilusão, né, de achar a fórmula mágica, e os que acreditam que acham a fórmula mágica colocam ela no mercado. Infelizmente, ela não funciona porque o mercado mudou, e eu vou te mostrar como você sabe o que o mercado mudou. Você sabe que o mercado mudou porque você entende o mercado. Você vai para a terceira fase do mercado. Você entende a natureza do mercado. Tá? Como assim, André? O que de fato causa as oscilações no preço? Você começa a se perguntar, caramba, o que fez o preço sair do 1 para o 10? Por exemplo, você tem uma estratégia lá de média móvel, igual a média móvel lá do Covid. Né? E aí você compra, quando a média móvel inclina para cima, você compra porque significa que o mercado tende a subir, porque ele vem subindo, e quando a média inclina para baixo, você vende, porque você tende a acreditar que o mercado vai cair. Mas entre uma inclinação e outra da média móvel, ou a média móvel de lado, sem te dar nenhuma direção, o que acontece no meio do caminho? Tem gente operando ali, tem gente ganhando, perdendo dinheiro, tem gente acertando e errando. E aí você se pergunta, o que de fato que está fazendo os preços se moverem? Qual é a dinâmica de funcionamento do mercado? Como que esse mercado funciona? Por que o mercado sobe? Por que o mercado cai? Por que tem esse participante? Por que tem aquele outro participante? Por que hoje oscilou 1% e ontem oscilou 5%? Porque hoje tinha muita gente negociando e ontem não tinha quase ninguém negociando. O que fez essas pessoas terem necessidade, ou terem vontade, ou terem urgência de negociar mais? Quem e por que essas pessoas operam entre as minhas indicações de compra e venda? Lembra que na segunda fase ele está analisando um setup? Só que entre esse setup existe um mercado acontecendo. Ele teve uma oportunidade a 1 hora e ele teve uma outra oportunidade a 3 horas. Só que se passou 2 horas de mercado, então entre 1 hora da tarde e 3 horas da tarde, tem um intervalo de tempo e o mercado continuou oscilando, subindo, descendo, ficando de lado. E as pessoas estão operando ali. O mercado está acontecendo. E esse cara começa a se questionar. Quando ele entende a natureza do mercado, ele começa a perceber por que o mercado mudou. É como um médico que entende a anatomia do corpo. Ele sabe que mudanças no ambiente, mudanças de alimentação, justificam mudanças no corpo, saúde ou doença. Que seria o mercado subir ou o mercado cair. Você consegue rapidamente olhar aquela pessoa, entender o que aquela pessoa mudou, né, no caso se for um médico, e analisar qual que é a coisa que vai acontecer no momento, se ela vai ficar doente ou se ela vai ficar saudável. E o que vai justificar se ela vai ficar doente ou saudável não é o que ela fez no passado, é o que ela vai fazer no futuro. Se ela vai continuar repetindo aquele padrão ou se ela vai mudar aquele padrão. E o mercado é dessa forma. Uma coisa muito importante que eu tenho para você, iniciante, você não pode começar pela primeira fase. Para de diquinha, para de pedir atalho, parou com isso. Você já vai direto para a terceira fase. Porque nesse curso eu vou te transformar em um trader em 24 horas e a gente vai direto para a terceira fase. O objetivo desse curso é te mostrar como o mercado funciona de verdade. É você entender a natureza do mercado de forma simples, de forma rápida e principalmente de forma eficiente. Tá? E agora, para finalizar, eu quero contextualizar todo esse entendimento do mercado, todas essas fases do trader em uma história do Antunes. Quando eu comecei a operar lá em outubro de 2008, eu fui conversar com o dono da corretora e eu fui pedir a diquinha do Lombardi, né? O Lombardi era o dono da corretora, eu fui no escritório do Lombardi e eu fui pedir uma dica para ele. Era a minha primeira fase, né? Eu estava na fase de dica. Eu falei, Lombardi, que ativo eu opero? Qual que é o ativo da vez? Eu opero mini dólar, eu opero mini índice, e o que eu faço? Sigo o Bradesco? Sigo o Itaú? Eu esperava uma resposta mágica, tipo assim, Antunes, segue o Bradesco e pronto, tua vida mudou. Era isso que eu esperava no fundo do coração. E, na verdade, isso não existe, né? Ele já me jogou direto para a terceira fase. Hoje eu entendo isso, né? Depois de ter consolidado todo esse conhecimento numa linha, né? Numa reta de evolução, ele me jogou na terceira fase. Ele me falou 2 coisas. Antunes, primeiro, aprende o jogo. Segundo, aprende a perder.
Gente, aquilo ficou martelando na minha cabeça. O que é aprender o jogo? Vou aprender a perder, eu nem me preocupei, né? Ninguém quer aprender a perder, não, pô. Eu preciso aprender o jogo. O que é esse jogo? E aí eu passei pela fase da dica muito rápido e fui para a segunda fase. Como fazer? Eu fui fazer todos os cursos de mercado, comprei todos os setups, fiz todos os backtests. Foram 3 meses com uma pancada de livro estudando, curso de noite, curso de final de semana, e tudo que eu aplicava no mercado não funcionava. Não estava igual nos livros, não estava igual nos cursos. Pior, não estava igual ao passado que eu estava estudando. Porque eu mesmo pegava as estratégias, fazia o backtest, via que funcionava, só que eu era um investidor ativo, era um trader atuante. Eu pegava aquela estratégia que eu tinha estudado na noite anterior, aplicava no dia seguinte e não funcionava. Por quê? O mercado estava diferente. Todo o passado que eu tinha analisado era em um mercado comum. Só que eu comecei a operar em outubro de 2008. O olho da crise do subprime. O olho da crise de 2008, quando o Lehman Brothers quebrou. Você colocar no jornal aí, quebra do Lehman Brothers, crise de 2008, você vai entender o impacto do que foi. Então tudo que eu tinha olhado no passado estava totalmente diferente da crise de 2008. A última crise parecida com essa de 2008 era a crise de 1929. Quantos anos depois? Então, os últimos 5 anos, 3 anos que eu tinha estudado, não tinha passado por uma crise daquela magnitude. Então, a anatomia do mercado, a natureza do mercado estava totalmente diferente. E aí, o aprender o jogo pulou na minha cabeça e eu falei, eu só vou aprender o jogo jogando. Eu só vou aprender o jogo analisando o que está acontecendo no momento. Parando de olhar para o passado e olhando para frente.